que eu não estou vivo. Atualmente a gente vive uma epidemia de doenças psicológicas, ansiedades, depressão e assim por diante. E quando eu vou trabalhar com depressão, eu sou psicóloga e eu atendo na clínica. Quando eu vou trabalhar o paciente sobre as emoções e ele está no modo depressivo, geralmente é quando as emoções deles parece que estão sendo desligadas. Aquilo que era colorido começa a perder a cor. É como se o mundo começasse a ficar cinza. Aquilo que ele gostava de fazer já não tem mais brilho. Aquele futebol no final de semana com os amigos já não. Aquele look que ela gosta de colocar já não. As relações, o próprio ministério, tudo começa a perder o sentido, porque parece que as emoções dessa pessoa começaram a ser desligadas. Então, as nossas emoções, elas são extremamente importantes para que a gente consiga interpretar o que está acontecendo no mundo e também aquilo que está acontecendo com a gente. Tudo bem até aqui? Porém, atualmente, a gente lida com muita demanda. Quem aqui trabalha? Quem aqui estuda? Quem aqui trabalha e estuda? Nossa, Thalia, só tá gabaritando. Quem trabalha fora e trabalha em casa? As guerras aí, as irmãs. Quem trabalha no ministério? Então, assim, nós temos muitas demandas. Quem aqui é mãe? Pai? Quem aqui atua em mais de um ministério na igreja? É desses que o Senhor precisa. Então, nós temos muitas demandas. E por termos muitas demandas, o nosso cérebro, ele tende a automatizar algumas das nossas ações. Quem aqui dirige? Dirige? Como que foi quando você começou a dirigir? Quando eu entrei no carro, que o moço falou assim, então, você tem 3 espelhos para olhar. E ainda, né, para frente. Você tem que olhar para frente. E aí você tem que engatar a primeira e ir tirando o pé da embreagem com calma. Aí o carro vai trepidar e você tira o pé da embreagem, pisa no freio e depois você acelera. É assim? Eu expliquei certo? Ele treme. É que eu já tô tremendo. Eu aproveitei só pra... Então, é isso. Eu expliquei muito fora? Não, é isso, né? Tá. Então, no começo, você tem que pensar tudo isso. Vocês que levantaram a mão, quanto tempo vocês dirigem? 20 anos? Quem falou 20 anos? 20 anos? Hoje você lembra disso? Você lembra disso hoje? Ou o seu braço já vai? É automático, certo? Então, nós tendemos a automatizar parte das nossas demandas para economia do nosso cérebro, para então a gente gastar isso em uma outra situação a qual seja necessária. E isso é funcional. Isso está dentro daquilo que Davi falou. De modo assombroso me criaste. E maravilhoso. Isso não é maravilhoso? Porque imagina, a cada vez que você pega o carro, você tem que passar por aquela tensão. Eu passo por tensão ainda hoje porque eu não dirijo bem. Mas aí é uma outra demanda. Isso é uma coisa pessoal. Mas vai automatizando. Hoje eu já consigo olhar o retrovisor. Hoje eu saí, inclusive, com o retrovisor do meu carro fechado e eu não percebi. Eu só percebi quando eu tive que trocar de faixa e o retrovisor aqui, ó, do lado do passageiro estava fechado. Eu falei, vixe, é cada livramento que Deus nos dá, né? Amém. Glória a Deus. Ele sabia que eu tinha que estar aqui hoje. Então nós vamos automatizando parte das nossas
das nossas demandas, certo? Então, isso é super funcional. Só que, para tudo na vida, existe a questão de uma medida. Medida. Eu não posso automatizar tudo. Porque é exatamente pelo fato de eu achar que eu já domino aquilo que acontecem os acidentes. Porque aí você já quer... Antes, quando eu comecei a dirigir, nem música podia tocar no carro, porque tirava minha atenção. Agora, já quer responder uma mensagem no WhatsApp, quer se maquiar entre as coisas. E é nessas que, por um excesso de confiança e porque aquilo já está internalizado dentro da gente, que a gente pode ter alguns acidentes. Então, automatizar, ela é uma função necessária, mas ela também precisa de uma atenção. Por quê? Conforme nós estamos cheios de demandas, nós temos a tendência a executar tarefas. Quem aqui tem a sensação de acordar na segunda-feira? Acordei, ai nossa, começo de semana, segunda-feira. Você vai dormir, aí você acorda, é quinta. E você fala assim, gente, mas o que eu fiz essa semana? Já é quinta-feira? É porque você tem uma rotina. Você não tem uma rotina? Você levanta um determinado horário, você faz determinadas coisas. Então você vai vivendo aquelas demandas e produzindo aquilo, e você não percebe que a sua semana está passando. E aí quando chega na quinta-feira você fica, nossa, essa semana voou, né, menina? E a pessoa concorda com você, menina, voou mesmo, nem sei o que eu fiz ontem. Por quê? Estamos vivendo de modo automático. Mas, às vezes a gente não percebe isso porque a gente continua produzindo. Todo mundo aqui produz. Estar aqui hoje foi porque várias pessoas se mobilizaram. Eu acompanhei a reforma aqui do aquário de vocês, ficou a coisa mais linda. Mas para isso, pessoas tiveram que se mobilizar para que isso acontecesse. Para esse letreiro estar aqui, alguém teve que produzir isso. Para esses balões estarem aqui, para eu não estar aqui de astronauta, alguém teve que executar isso. Para eu estar aqui, eu tive que executar várias tarefas ao longo do meu dia. Então, às vezes nós nos perdemos das nossas emoções, porque nós estamos condicionados a produzir resultados. E aí nós começamos a nos desligar, mas continuamos produzindo. Só que lembra que eu falei que as nossas emoções, elas fazem parte do processo de dar sentido à nossa vida? E se o tema da conferência dessa tarde é por inteiro, as minhas emoções importam. Porque eu fui criada por Deus, a sua imagem e semelhança, e aprove a Ele colocar emoções dentro de mim para que eu consiga me relacionar com Ele. E não somente com Ele, para que eu consiga me relacionar com qualquer pessoa. Então, as nossas emoções, elas são importantes. E nós temos que tomar cuidado. Porque hoje nós vivemos uma sociedade que valoriza muito a produtividade, mas está esquecendo daquilo que fica por trás disso. Quando nós encontramos a carta à igreja de Éfeso, é justamente sobre isso que ela é advertida. No livro do Apocalipse, no capítulo 2, no verso 2, diz assim: sei de tudo o que você faz, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Você examinou as pretensões do que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Contudo, tenho contra você uma queixa.
você abandonou o amor que tinha no princípio. Quando a carta é direcionada à igreja de Éfeso, ela começa falando de todas as qualidades que aquela igreja tinha. Aquela igreja, ela não aceitava pessoas idólatras. Aquela igreja, eles examinavam aquilo que era falado para eles. Eles eram ativos na sua congregação. Mas eles entraram nesse movimento de fazer, mas abriram mão do sentir. E foi justamente isso que foi a advertência deles. Vocês estão fazendo, e isso é ótimo. Porém, vocês esqueceram do primeiro amor. Então, os nossos afetos, nossas emoções, elas são muito importantes para o nosso relacionamento com Deus. E aqui, outro ponto que leva a gente, por vezes, querer desligar ou nos acostumar a fazer e não sentir, é porque sentir também é incômodo. Sentir, por vezes, é muito incômodo. Dói reconhecer que as coisas não vão bem. Eu posso passar por uma crise terrível emocional. Ainda assim, eu consigo me arrumar, chegar aqui, subir aqui no altar e cantar. A minha voz não vai desafinar. Eu consigo executar. Eu posso estar com o meu emocional completamente abalado. Eu posso estar mal. Eu consigo me arrumar, chegar aqui, subir no altar e eu consigo inclusive estar ministrando aqui para vocês. Nós estamos falando do executar. Por quê? Porque por vezes a gente quer desligar as nossas emoções porque dói. Dói eu reconhecer que as coisas não vão bem. Dói eu reconhecer que o meu relacionamento não está legal. Então eu continuo produzindo. Eu continuo produzindo fotos nas redes sociais. Eu continuo produzindo, deixando a minha casa impecável. Eu continuo produzindo, sendo o mantenedor da minha casa, o provedor. Mas aquele casamento, aquele relacionamento, aquela família, por vezes, o emocional deles está completamente devastado. Eu posso continuar produzindo, executando, entregando com perfeição. Para isso, na verdade, esconder o quanto eu estou insegura. Então eu procuro entregar tudo o mais perfeito possível. Eu estou produzindo, mas as minhas emoções, elas não estão conectadas com aquilo que eu estou fazendo. E quando as minhas emoções não estão conectadas com aquilo que eu estou fazendo, eu posso cair num grande buraco de vazio existencial. Porque aí é o momento que eu estou produzindo, totalmente desconectada daquilo que eu precisava estar. E aí de repente eu acordo e falo, o que eu estou fazendo da minha vida? Hoje nós somos uma geração extremamente cansada. E não é um cansaço físico, porque a maioria das pessoas tem um trabalho que elas ficam o dia inteiro na frente do computador. Eu trabalho o dia inteiro sentada. E ao final do dia, às vezes parece que passou um caminhão por cima de mim. Porque nós temos muitas demandas. E por vezes a gente prefere o executar, porque eu estou fazendo, do que o se conectar com as emoções para aquilo de fato fazer sentido. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Tá bom. Então dói eu ser vulnerável. Então é melhor eu chegar e falar, eu dou conta de tudo, eu vou executar tudo, eu vou fazer tudo. Dói eu reconhecer
reconhecer que o meu relacionamento não está bem. Dói eu olhar para o meu ministério e ver que ele já não dá o fruto que dava antigamente. Então eu continuo fazendo, executando. Vamos colocar mais programação, vamos fazer mais agenda. Não, nós precisamos fazer. Vamos respirar. Às vezes não é sobre o fazer. Às vezes é sobre olhar um pouquinho atrás e ver aquilo que a gente deixou. O que eu deixei para trás? Por que eu estou tendo que fazer tanto? Irmãos, teve um dia que eu fui fazer uma agenda com o grupo de louvor da igreja. E aí nós estávamos na igreja, num bairro assim bem periférico, perto de comunidades assim. E aí a gente começou o culto, deu meia hora. Começou um outro culto na igreja do lado. E aí o som da igreja era do lado. Aí a gente já tinha terminado o louvor do culto que a gente estava. A igreja do lado começou o louvor. E era inclusive em teus braços ao meu descanso. E aquilo ficou aquele choque. E a igreja que nós estávamos não estava tão cheia de pessoas, eu não sei como estava a igreja do lado. E aí eu me questionei, eu falei assim, gente, será que a gente está trabalhando para o reino? Ou a gente está se cansando, tentando produzir alguma coisa? E aí o pastor que foi ministrar, sabedoria, né? Nossa, ele falou assim, não, pastor, conversa com esse pastor aqui do lado. Junta vocês tudo, alguém faz o culto de manhã e o outro faz o culto à noite. Aí a comunidade sempre vai estar sendo servida. Mas às vezes a gente entra naquele executar, e nós estamos nos cansando. E quando eu me canso, logo eu fico apático. Gente, você já aquele dia exaustivo que você chega na igreja e aí do ministério você sobe para ensaiar, você nem sabe o que você está cantando. De tão desconectado que você está, de tão cansado que você está, de tão sobrecarregado que você está, mas a gente continua produzindo. E não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele nos quer por inteiro. Existe um lugar de descanso nele. Então, esse é um outro motivo do que por vezes, então nós temos as nossas emoções, elas nos ajudam a ler o mundo, elas dão sentido às nossas vivências, mas também nós estamos no mundo atual. Nosso contexto é um contexto globalizado, então nós estamos lidando com muitas demandas, nós lidamos com muitos estímulos, muitas informações. Hoje você não sai mais do seu trabalho. Por quê? Porque tem um bendito grupo do WhatsApp que quando você chega em casa ele começa a pedir. Aí você já fica, a notificação já brilha, aquilo já rouba a sua atenção, e aí ao invés de você estar aqui na igreja, aí já, nossa, o grupo do fulano, vixe, o que será que aconteceu? Ai, nossa, deu errado a meta tal. Aí você já pula para segunda-feira, porque você viu aquela notificação. E aí você já não está mais presente aqui. Você já está lidando com as coisas de lá. Logo, você não se conecta com aquilo que está acontecendo. Logo, as suas emoções não conseguem ler o que está acontecendo aqui e agora. Nós não temos mais atenção. Esses dias eu me peguei com música na televisão, assistindo ouvindo um outro podcast no iPad, lavando louça. Eu não estava fazendo nenhuma coisa nem outra. Mas porque a gente precisa. Parece que a gente tem medo de entrar em contato com as nossas emoções e descobrir aquilo que está acontecendo com a gente. Mas nessa tarde, o meu convite, a minha mensagem
é justamente nos despertar para isso. Porque as nossas emoções, ela é um dos caminhos para nós termos uma relação sincera com Deus. E aí, irmãos, tem mais um ponto que me chama a atenção, me incomoda, às vezes, na igreja. Todos aqui são cristãos, né? Amém? Então, eu estou falando com os meus irmãos, amém? A igreja, às vezes, também quer dar respostas muito rasas às emoções que nós temos. Quantas vezes você já procurou alguém para falar de um sofrimento e essa pessoa virou para você e fez: amém, vamos estar orando. Acabou. Não tem um trabalhar. Ai, filho, eu sei. Deus sabe de todas as coisas. Ah, é assim mesmo. É a vontade de Deus. E a gente não dá espaço para que a gente converse sobre aquilo que está, por vezes, adoecendo o nosso coração. Fora que a gente também é contaminado por esse produzir. Graças a Deus eu cheguei aqui, tá todo mundo lindo. Eu amei a camiseta. Amei. Estilosos. Falei, o pastor, tá até o tênis dele tá combinando com a cor. Eu vi. Amém. Mas por vezes nós estamos aqui dentro da igreja, bonitos. Ela não precisa nem falar que é um espetáculo à parte. Eu sempre gosto dos looks dela. Bonitos, arrumados. E aí quando chega aqui e alguém no altar faz uma oração que chama a igreja ao arrependimento, não tem ninguém arrependido. Eu vou me arrepender dele, eu tô bem? Oxê. Tô aqui, tô produzindo, acabei de descer no louvor. O que vão pensar de mim se agora eu vier aqui à frente porque o irmão tá pregando sobre arrependimento? O produzir ocupa o lugar do sentido. E quando perdemos o sentido, nos desconectamos daquilo que é de Deus. Por vezes a engrenagem está funcionando, mas o convidado de honra nem chegou para a festa. Irmãos, eu cresci na igreja. Quando eu era criança, eu brincava de cultinho. E a igreja era pentecostal. Então já viu, as crianças saíam no retetê. E a gente sabia fazer o culto. Eu vi aqui as criancinhas com um crachazinho da mídia. Elas sabem fazer. Logo, você vai crescendo, é uma coisa normal. Para mim é muito normalizada a estrutura de um culto. Vai ter a oração, vai ter louvores, vai ter a ministração de ofertas. Trazei todos os dízimos da casa do Senhor para que haja mantimento em sua casa. Depois fazer prova de mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ministramos a oferta. Vai ter a palavra. E aí vai terminar. A gente faz, a gente executa, porque a gente é líder, porque a gente está na escala, porque a gente gosta do pastor. Mas o nosso coração, o primeiro amor, nós não sabemos onde está. Então, estar no superficial nos impede de ter um relacionamento mais profundo com Deus. E ter um relacionamento mais profundo com Deus exige que eu esteja conectado com as minhas emoções. Não é que as minhas emoções vão reger o meu relacionamento com Deus, mas é porque Deus nos criou com as nossas emoções. Deus não nos fez somente para sermos um robô. Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele. Ele nos deu inteligência. Ele nos deu livre agência. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o nosso livre-arbítrio é entregue para Ele. Mas ainda assim nós temos poder de agência sobre as nossas vidas. Eu escolhi a roupa que eu iria estar aqui hoje. Não foi o Espírito Santo que, amada,
aquele blazer. Não, eu gostei, eu gosto. Então Ele nos deu livre agência, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu força de vontade, porque Ele não quer que nós sejamos robôs na presença dEle. Ele quer ter uma troca. Vocês já conversaram com gente que é raso? Você vai falar com a pessoa, você não consegue. Meu Deus do céu, essa pessoa não fala, não evolui, não desenvolve. Fica ali no mesmo. Deus, Ele quer uma relação mais profunda conosco. Mas para isso nós precisamos nos conectar com as nossas emoções. Amém? Amém. Um outro ponto que eu quero colocar aqui, sobre a questão das nossas emoções, é porque elas falam quem nós somos. Amém? Amém? Amém. Então tá. Eu vou contar uma situação só para exemplificar. Em 2018, eu passei por uma situação de divórcio. Me divorciei. E aí, nós íamos ter uns meses depois, nós íamos fazer um evento na igreja, com um grupo de jovens. E eu estava muito machucada com o meu processo. Só que eu entrei num outro modo. Eu entrei no modo de, imagina, eu não preciso de ninguém. Eu não quero mais me relacionar com ninguém. Sou noiva de Cristo. E é isso. E vamos fazer, vamos acontecer. Deus sabe de todas as coisas. É a vontade de Deus. E vamos. E arrasava por dentro. E teve uma situação que a gente estava organizando a programação. E quem é líder sabe, fazer programação de evento, quando você precisa, fulano, você pode fazer tal? Eu não posso. Eu tenho vergonha. Eu não quero fazer. Eu tenho que amar. E aí, as meninas que estavam organizando a programação falaram assim: Carol, fulana de tal falou que não consegue fazer a oração do evento porque ela tem uma entrega para fazer. Falei, nossa, mas o evento é só de noite, fala com ela, vê se ela não consegue fazer essa oração. Aí as meninas perguntaram de novo, e aí a menina respondeu assim: olha, eu não vou conseguir estar presente. Por quê? Porque eu estou noiva, ela estava noiva, e eu estou no processo de comprar um apartamento com o meu noivo. Então eu estou focando aqui nas minhas vendas, porque eu preciso desse dinheiro para ajudar meu noivo. Então por isso eu não vou conseguir estar presente. E aí repassaram essa mensagem para mim. Olha como eu reagi. Imagina! Nossa, ela não quer estar lá porque ela está comprando um apartamento com o noivo dela. Mas Deus pode dar um apartamento para essa menina. Agora ela está trocando as coisas de Deus por causa de que quer comprar um apartamento. Ela não quer orar ao Senhor, ela não quer servir no evento. E eu confesso que a minha resposta, ela foi desproporcional à mensagem que eu recebi. E passando, não foi de imediato, mas sondando isso, sabe o que eu entendi? Que na verdade eu estava com inveja dela. Eu estava frustrada. Porque ela estava comprando um apartamento e eu estava vivendo um divórcio. E eu ainda usei a hipocrisia da religião para projetar nela toda a minha frustração. Só que lembra o meu discurso? Eu não preciso de ninguém. Eu não quero ninguém. E na verdade não. A minha emoção, a inveja, estava contando para mim o que eu queria. Eu queria sim alguém. Eu queria sim ter um relacionamento. Então, as nossas emoções são muito mais complexas do que a gente pode imaginar.
E é por isso que a gente precisa ter essa sensibilidade de se conectar com ela. Porque a minha emoção contou pra mim: Carol, você quer sim alguém. Você tá frustrada. E projetando na menina, coitada, nada a ver. Usando da minha autoridade dentro da igreja para projetar no outro algo que era meu. E que eu precisava de um tratamento. Eu precisava estar nesse lugar de reconhecer aquilo que eu queria. De sair da minha altivez, de achar que aquele divórcio não estava me afetando, quando na verdade estava. Amém, irmão? Mas já casei de novo, agora a da segunda casa é maior do que a da primeira. Tá tudo certo. Mas é entrar nesse lugar. Nós precisamos estar conectados com as nossas emoções. Porque quando eu estou conectado com as minhas emoções, eu consigo ser mais sincera diante de Deus. Porque a minha oração não era essa. Eu nem sei o que eu orava nessa época. Mas olha como é fácil mascarar. Olha como é fácil projetar. E vocês acham que nesse período eu estava tendo um relacionamento sincero com Deus? Sendo que eu não conseguia chegar diante dele e falar da minha frustração para ele? Porque eu estava falando que estava tudo bem, que era a vontade dele, que ele sabia de todas as coisas. Sendo que em nenhum momento eu rasguei meu coração e falei assim: Senhor, tá doendo, doeu, não foi legal. É muito difícil passar por isso. É muita frustração passar por isso. E de eu mesmo entender, eu quero ir para essa direção, eu quero ter alguém. Eu não sou girl power. Nós precisamos estar atentos às nossas emoções, para que então possamos chegar diante de Deus de um modo sincero, e para que Ele transforme as nossas vidas. E quantas outras demandas eu já coloquei nesse lugar. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 32. E eu gostaria de ler aqui com vocês. Vocês ainda estão comigo? Eu sei que eu falo meio devagar. Mas o Salmo 32 diz assim, a partir do verso 1. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más, e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu me perdoaste dos meus pecados. Por isso, nos momentos de angústias, todos os que são fiel a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou uma mula que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos que são corretos, alegrem-se, fiquem contentes por causa
o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Nesse salmo, Davi fala: enquanto eu escondi e não confessei, eu adoeci. Mas vocês acreditam que Davi deixou de reinar? Não. Nós temos um outro exemplo de Davi, quando ele cai em adultério, e aí Natan chega até ele e conta uma história. Que Davi achou que estava tudo bem. E ele conta uma história. Você viu, certa pessoa tem grandes bens, mas aí tem um que tem pouco. E esse que tem grandes bens roubou aquele que tem pouco. E aí Davi, cheio de si, produzindo, continuando, fazendo o que ele precisava fazer, falou: essa pessoa deve ser punida. E aí Natan vira para ele e fala: pois então, estou falando de você. É de você que eu estou falando. Então, nós precisamos estar atentos e conectados com as nossas emoções, mas nós precisamos estar diante de Deus, porque, irmãos, depois que o pecado entrou no mundo, ele distorceu tudo, inclusive as nossas emoções. Então, sim, se ela não estiver debaixo do holofote certo, ela pode ser destrutiva. No meu trabalho, eu não trabalho com emoções boas ou ruins. Como eu dei o exemplo aqui da inveja, a inveja, ela me aponta para onde eu quero ir. Eu não vou colocar naquele lugar de... que é assim, né? Todo mundo é invejado, mas ninguém é invejoso. A conta não fecha. Ai, porque fulano tem inveja de mim. Ai, porque eu fui invejado. Porque minha unha quebrou, porque alguém olhou. Não, irmão. Então, eu quis dar esse exemplo justamente da inveja para você entender como a emoção, quando ela é colocada sobre o holofote certo, ela é redimida e ela te potencializa no seu relacionamento com Deus. Porque agora eu sou mais sincera. Antes eu estava agindo debaixo da hipocrisia. E quantas pessoas não estão feridas e não conseguem parar e olhar para aquilo que estão sentindo? Por quê? Porque precisa ser vulnerável. Então eu vou continuar produzindo, vou continuar fazendo. Não é para isso que Deus nos chamou. Ele te deu emoções. Ele te criou para a glória dele. O objetivo de nós sermos criados é para louvor do Senhor. E eu louvo a Ele com todas as minhas emoções. Porque são elas que me ajudam a reconhecer aquilo que está bom, aquilo que não está. E quando eu coloco isso aos pés do Senhor, Ele redime. E Ele me traz para mais perto, com mais maturidade. Porque o que falta na igreja de Cristo hoje é maturidade. Tudo é o outro, nada somos nós. Ah, irmão, por que você caiu? Porque o diabo é furioso com a minha vida. Ele é furioso com a vida de todo mundo. Só que você percebe, quando eu coloco que é o diabo, pastor, não é mais eu. Se não sou mais eu posso só ficar sentada aqui ficando: ai, que o diabo é furioso com a minha vida. Com a de todo mundo. Só que a palavra do Senhor fala que Ele está ao nosso derredor. Derredor. Ele está um pouquinho afastado. Sabe quem está mais próximo de você? Você. Você está mais próximo de você. Quem que acorda e dorme com as vozes da cabeça? Os divertidamente correndo, que nem os doidos. É a gente. O inimigo, ele está a derredor. Só que quando eu dou legalidade, aí é festa. Mas, irmãos, ele está a derredor.
nós precisamos começar também a nos posicionar diante de Deus e falar: Senhor, sou eu. Eu tenho uma personalidade difícil. Eu tenho vontade. Irmão, você quer ver? Eu já tenho a boca grande. Você quer ver eu ficar bicuda e alguém me fala não? Ai, não. Meu marido me fala não. Pronto, acabou a paz da casa. Nós não gostamos de ser contrariados. Só que eu vou falar que é o inimigo agindo na vida do meu marido. Sangue de Jesus está repreendido. Às vezes não. Às vezes ele é mais organizado financeiramente que eu, graças a Deus. Então às vezes ele fala: filha, não dá. Não dá. Mas Deus trabalha. Mas eu não sei o quê. E não dá pra sair, não dá pra comer. Ele fala: não dá. Caiu. Olha como é difícil. Não é porque eu tô aqui no altar falando que eu tenho minhas questões, não. Entendeu? Não tem problema de falar também, porque eu estou entre irmãos. E eu confessando aqui é um estímulo para você confessar aí. E juntos nós vamos amadurecer, seguir e avançar com o reino. E aí nós poderemos cantar com mais propriedade que toda a terra será cheia do conhecimento e da glória de Deus. O problema é que a gente se distanciou das nossas emoções. Nós nos desumanizamos dentro da igreja, em torno de um círculo religioso, e aí quem olha pra gente não quer se aproximar, porque parece que somos os intocáveis. E não, nós somos tão pecadores quanto quem está lá fora. A gente só reconheceu que precisa de Cristo, e que Ele é a nossa esperança, e que Ele nos dá uma motivação para além dessa terra e do sofrimento aqui presente. Amém? Então que nós possamos estar conectados, confessos diante de Deus. Busque isso. Não vai fazer terapia com o ChatGPT. Gente, amor de Deus. Mas procure entender um pouco mais das suas emoções. Nós temos tantos materiais hoje em dia. Eu estou triste. Eu estou alegre, eu estou frustrado, eu estou irritado, eu estou com fome, eu estou com sono. A gente não sabe ler o básico e fica projetando. Aí você está irritado porque você não dormiu direito. Aí alguém passa e não te dá a paz do Senhor, pronto. É que essa igreja fala que a igreja é acolhedora. A igreja é acolhedora onde? A menina passa e olha na nossa cara. É só lá na minha igreja que acontece isso. Aqui eu tenho certeza que não acontece. E às vezes você só chegou cansado. Você está irritado com outra coisa. A gente precisa dominar melhor as nossas emoções. Precisamos saber nomeá-las. Então, a partir de hoje, quando você sentir inveja, você ora diante do Senhor e fala assim: é isso que eu quero? Eu tô com vontade disso? Você viu o cabelo da menina? Ai, toda hora ela troca de cabelo. Nossa, é vaidade. Deus nem deve se agradar. Aí tá lá a bichinha que não tem dinheiro pra mudar o cabelo e fica projetando na que tem. Falando ainda que é vaidade. Ai, você viu, irmã? Agora só viaja, só quer saber de viajar. Que Deus deu um carro. Inveja. Que ele não tá com carro, não conseguiu trocar de carro ainda. Queria um carro, queria tanto um carro alto. Vocês olham para Deus me dar um carro alto? Obrigada. Você entende? E a gente não confessa. E toda Santa Ceia lá na nossa igreja, na liturgia da Santa Ceia, a gente lê 1ª ou 2ª, mãe, Coríntios? 1 Coríntios 11. Aí fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E não tem ninguém se examinando. A gente ora, a gente não confessa mais pecado. É só o outro. Quem é líder sabe que lidera. É umas picuinhas e os dois lados estão errados. De maneiras diferentes, de perspectivas diferentes. O que eles sentem é
Mas nós precisamos confessar mais diante de Deus aquilo que nós sentimos. Que é assim como Davi, quando ele começou a confessar. E eu não estou falando aqui, por mais que aqui está aqui sobre pecado, eu não estou falando que as nossas emoções são pecados. Mas se a gente não colocar a luz de Deus, pode se tornar sim, como qualquer outra coisa. Seu casamento é uma bênção. Se você não colocar a luz de Deus, ele pode ser pecado. Seu ministério é uma bênção. Se você não colocar a luz de Deus, ele pode ser pecado. O seu louvor é uma bênção. Se você não entregar com a motivação certa, com o coração no lugar certo, pecado. O que eu estou fazendo aqui agora, eu orei muito para o meu coração estar no lugar certo para eu ministrar isso para vocês. Porque importa primeiro para mim. Então, lidar com as nossas emoções é um caminho para um relacionamento mais profundo com Deus. Então, se hoje, se nessa tarde, nós queremos ser por inteiros, olhe um pouco para as suas emoções. Coloque elas diante de Deus, para que Ele possa redimir. Porque o que você sente não muda quem Deus é, mas quem Deus é, redime aquilo que você sente. Deus não tem problema de lidar com a nossa sujeira. Quando Cristo andou por essa terra, ele era encontrado nas sinagogas, mas ele era mais encontrado à mesa de pecadores. E isso nunca o corrompeu. Se você pegar a Bíblia, os grandes personagens, eu estou na minha leitura pessoal lendo o livro de Jó. Irmão, o que aquele cara fala para Deus, e Deus não muda. E essa é a beleza de servirmos a Deus. É eu poder me lançar na rocha e na balada que é Cristo, no meio da tribulação das minhas emoções. E saber que Ele vai me segurar. Às vezes alguém não consegue lidar com o meu sofrimento. Às vezes a sua história pode ser pesada demais para outra pessoa. Mas em Deus, Ele é a rocha inabalável, em quem eu me refugio. Mas para isso, nós precisamos, se é uma relação, uma troca, nós precisamos falar. O Espírito Santo faz o trabalho de nos convencer com toda certeza, mas Deus nos deu livre agência. Ele nos deu entendimento, capacidade, inteligência. Irmãos, eu amo ouvir o pastor pregar. Eu acho incrível a inteligência que ele tem para ministrar. E isso é dom de Deus para a vida dele, mas é dele. Ponto. Quem toca? O pequenininho dele que toca. Gente, quem toca instrumento é uma coisa... Eu só tento. Mas é uma coisa assim, hoje eu tive aula com o maestro Walter e ele, você faz isso, faz isso. E ele fala com tanta naturalidade, eu fico, claro, você tá entendendo? Tô sim, só volta o que você falou lá no começo, que aí a gente segue. Então nós precisamos estar conectados. Não é só sobre o fazer. É importante as obras com toda certeza, mas não são elas que definem. E isso está registrado também na palavra do Senhor. Não são sobre as obras, é sobre a fé, é sobre crer, é sobre acreditar, é sobre se relacionar. É sobre eu olhar para a minha relação com Deus. E confessando diante de Deus, irmãos, a partir do momento que a gente confessa algo, que a gente reconhece algo, a gente tem mais misericórdia com o nosso irmão do lado. Enquanto a gente não reconhece, a gente sobe num pedestalzinho e fica apontando para todo mundo. É que fulano
fulano é isso, fulano é aquilo, que não sei o que lá, não sei o que lá. Que não sei o que lá. Quando você... É aquele... que eu não sou mãe, mas eu já vi vários exemplos assim, que a gente julga quando a criança é birrenta. E aí você tem um filho. E aí chega ali na idade dos 2, 3 anos, é birra, é choro, é se jogar no chão, é gritar. E antes de você ser mãe, você julgava, o meu filho não vai fazer isso. Aí chega seu filho, ele vai lá e faz. E aí você se humaniza e humaniza as outras mães. Essa é a misericórdia de Deus. Foi por isso que Ele se tornou homem através de Jesus. Para que nenhuma das nossas questões estivesse fora, inclusive as emocionais. Se coloque de pé neste momento.